São 14 horas e 14 minutos, com algum atraso. Iniciaremos nossos trabalhos para... Não? Vai gravar. Consegue me ouvir aí no fundo? Consegue me ouvir aí? Tá? Muito bem. Estamos aqui reunidos para a 195ª reunião ordinária do CONDEMA, hoje, 24 de maio de 2018. Com a nossa pauta, então, estão previstas apresentações, em primeiro lugar, da Agencamp, a cargo da arquiteta da Emprasa, doutora Maria Lígia Fertheimer, que falará sobre questões ambientais que estão incluídas no plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana de Campinas. Também uma apresentação a cargo da Secretaria do Verde de Campinas, que falará sobre o plano de manejo da APA. Também uma apresentação do Carlos Alexandre Silva, falando sobre a criação da FECONDEMA, Federação Nacional dos Conselhos de Meio Ambiente. Também, em seguida, nós iniciaremos uma pauta interna nossa. Então, sem mais delongas, dando bem-vindo a todos os presentes, agradecendo muito pela presença, eu convido a doutora Maria Lígia. Não chegou, né? Já chegou, não? Ainda não. Doutora Maria Lígia não está. Assim que ela chegar, a gente já... Eu vou, então, inverter a pauta para fazermos a apresentação do plano de manejo a cargo da Secretaria do Verde. Também está? Já está aí? Pronta? A apresentação da APA está pronta? Escuta, o pessoal da Secretaria do Verde está aí, a postos? Não. Para a apresentação? Vou ligar para ver se vai ser aberto já. Bom, então a gente vai passar, até porque o Carlos Alexandre também ainda não chegou, para as nossas para a pauta interna e a gente volta para a pauta institucional. Justificativas de ausência, nós temos a UMEC, justificando a ausência, temos também a SEASA, né? SEASA justificando a ausência, e temos a APA Viva comunicando a alteração dos seus representantes titular e suplentes 2 para participar do CONDEMA. Portanto, quem comparece hoje, substituindo o anterior representante titular, é o seu novo titular, Gustavo Silveira Bueno Carvalho. Está aí? Seja bem-vindo, Gustavo, e agradeço a sua presença. A Tereza não era... Não, uma dúvida. Ah, pois não, você falou... sim, então eu quero agradecer a sua presença, dar as boas-vindas e dizer que você é muito... que eu gostaria muito de contar com o seu apoio, com o CONDEMA, gostaria muito de contar com o seu apoio em todas as nossas atividades, e dizer que os suplentes seus também podem participar das nossas atividades aqui no CONDEMA. Ok? A doutora Lígia da Emprasa está presente. Doutora. Ok, então... Doutora Maria Lígia Só no seu assunto. Pois não, desculpe. Sobre a justificativa de falta, ela é justificável, mas ela não é válida, é isso? Não válida é, o que ela não produz é o efeito de impedir a perda do mandato. Isso, naqueles três diretas Sabe ou o que 5? acontece? O que motivou, fazendo só uma justificação rapidinha sobre isso, o que motivou nós criarmos aqui no CONDEMA essa regra de que justificativa não resolve, claro que justifica, moralmente fica resolvido o problema, mas não resolve por quê? O CONDEMA precisa da presença dos seus conselheiros. Não, e tem conselho que vale, por isso eu estou perguntando, eu fiquei na dúvida. Explicando isso para o pleno, que o CONDEMA precisa da presença dos seus conselheiros. Então, aquela instituição que toda vez justifica, não vem o ano inteiro justificando, de que adiantou ela participar do CONDEMA? Não é?
Então, se a justificativa valesse alguma coisa, as pessoas teriam esse direito de nunca comparecer ao Condema. E o Condema precisa da presença dos seus conselheiros, ok? Muito bem. Está a posto a sua doutora Maria Lígia. Eu daqui a pouco faço a fala institucional. Doutora Maria Lígia Wertheimer, boa tarde, agradeço a sua presença. Venha, por gentileza, participar aqui conosco, participar da mesa, representando a GENCAMP. Muito bem, eu passo já imediatamente a palavra à senhora, porque nós temos uma pauta meio extensa e a gente precisa... Aqui mesmo, por gentileza. Obrigado por representar a Implaza e representar a GENCAMP aqui no nosso convênio. Tem para mudar? Você muda isso? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Maria Lígia Wertheimer. Eu sou arquiteta urbanista da Implaza, que é a empresa paulista de planejamento metropolitano, responsável por assessorar o governo do Estado nas áreas urbanas, de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, nas questões de planejamento territorial. Pode passar, por favor? A Implaza, essa apresentação, ela está estruturada dessa forma. A Esther pediu que viéssemos aqui, né? O Sérgio está representando a GECAMP, para dar alguns informes sobre a elaboração desse plano regional metropolitano que está sendo iniciado, né? Que já foi iniciado agora no começo do ano. A apresentação está estruturada dessa forma. Ela inicialmente tem essa contextualização muito breve que eu vou dar em relação ao contrato, com algumas explicações sobre o que é o Estatuto da Metrópole e esse plano, né, que está em desenvolvimento, quais são as estruturas legais que foram montadas para a elaboração dele, o estágio atual do plano, e eu vou falar também da base de dados, né, que a gente está usando para tratar das questões ambientais, né? Por favor. A Implaza, ela foi contratada, a formatação está um pouco diferente, mas eu acho que dá para estar todo mundo lendo, dando para ler? Não, de jeito nenhum. Não dá, né? Só se eu tiver lupa no olho. A formatação, acho que ela me falou mesmo, que tem vocês não têm como mexer, né? PowerPoint não. Bom, o que consta aí é o seguinte: a Implaza, ela foi contratada em dezembro de 2017 pela GENCAMP para fazer a elaboração do PDUI. O PDUI é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, e a Implaza foi contratada para fazer a parte da coordenação e da organização geral do plano. A gente tem responsabilidade por elaborar 7 relatórios durante esse processo, e temos a parceria da Unicamp, que vai ser responsável pelos estudos sociodemográficos e econômicos, né? Pode seguir, por favor. Essa como vocês sabem, é a região metropolitana de Campinas. Ela é composta por 20 municípios, ela tem grande importância estrutural e econômica dentro do quadro das áreas metropolitanas do estado de São Paulo. É a segunda região em força econômica, né, e demográfica, e ela tem essa configuração administrativa, né? Agora você pode passar pelo outro. Agora, essa é uma imagem satélite da região. Ela foi captada, né, agora pelo Sistema de Informações Metropolitanos da Implaza. E eu gosto de colocar essa imagem, mostrar essa imagem,
nesse momento de elaboração de um plano com esse caráter. Por quê? Porque aquelas divisões administrativas territoriais, elas não têm grandes significados quando você olha o que é a realidade de uma região, de qualquer situação, né? É uma área que está conurbada, quer dizer, as manchas urbanas já estão ligadas em vários pontos, ela tem expressivas áreas desocupadas, ela tem uma relevância, né, ambiental ainda que se tem que considerar em qualquer tipo de ocupação que se vá pensar para essa área, né? E por que essa questão ela tem que ser tratada dessa forma? Porque nesse território que 20 unidades administrativas compartilham, existem uma série de temas comuns, né, que são problemas que afetam todas as regiões e que é o que a legislação, né, os urbanistas chamam de funções públicas de interesse comum. Né? Então, são coisas como a habitação, o saneamento, o transporte, né? E todas as questões derivadas disso, como depósitos de lixo, captações de água e outras assemelhadas à questão habitacional, assentamentos precários, que não podem ser considerados por uma administração sozinha. Né? Eles têm que ser encarados de uma forma conjunta para ter a sua solução, a sua resposta compartilhada por todos, né? Essa legislação, o Estatuto da Metrópole, ele vem justamente nesse sentido, de que todas essas questões, elas têm que ser tratadas dessa forma que na lei se chama governança interfederativa, que é o que vai fazer que os vários entes da federação, os municípios, o Estado, o governo federal e as suas instituições se agreguem para tratar dessas questões comuns. Né? Pode passar, por favor? Né? Bom, então é isso, o Estatuto da Metrópole é uma lei federal, ele é de janeiro de 2015, e ele tem como função tratar dessas questões de forma compartilhada, né? A característica desse plano é que pela primeira vez, pode passar, por favor? Então, a característica desse plano é que pela primeira vez um território metropolitano vai ser objeto de lei, né? Os gestores públicos eles têm obrigação de fazer esse plano sob risco de incorrer em improbidade administrativa. Os governadores eles têm o prazo até 31 de dezembro de 2021 para elaborar esse plano. E os prefeitos, eles têm um prazo de 3 anos após a aprovação do plano para fazer a compatibilização dos seus planos diretores. O PDUI é um plano que ele não tira atribuições municipais, o uso do solo, a ocupação do território é uma ação de controle municipal, os municípios eles têm autonomia para fazer a legislação do seu território a partir da Constituição, né, de 88, e o PDUI não tira essa atribuição, mas ele indica que os municípios devam fazer essa compatibilização com o PDUI. O PDUI, ele indica no escopo da sua lei o que ele tem que ter como conteúdo mínimo, e uma das questões relevantes que são apontadas é que se deva fazer um macrozoneamento. E esse macrozoneamento é o que vai fazer dar essa indicação de como o território deve ser tratado e observado em relação a toda a região, em relação às suas funcionalidades, aos seus usos, às suas características de utilização e preservação. O PDUI também ele tem que apontar as áreas que não devem ser ocupadas
E ele, como as áreas de risco, como as áreas de patrimônio, as áreas de patrimônio cultural ou patrimônio ambiental, e ele também diga que ele tem que prever um sistema de monitoramento e acompanhamento, né, de todas as suas ações, e ele deve servir de base para a ocupação, de parcelamento, uso e ocupação do solo. Ele incide sobre todo o território, tanto áreas urbanas como áreas rurais. Pode mudar, por favor? Bom, eu acho que aí é mais ou menos, eu já falei, infelizmente não está dando para vocês verem, mas é praticamente um resumo de tudo que é a forma como esse plano tem que ser conduzido, né? É um plano que ele tem que ter a participação de todos os entes da federação e a participação da sociedade civil também. Ele é acompanhado pelo Ministério Público, ele tem que ser revisto a cada 10 anos, e ele é o grande indicador para o poder público fazer seus projetos, obras e ações, né? Pode passar. Essa parte agora eu coloquei por quê? Porque esses são os marcos regulatórios e a estrutura de governança existente da região metropolitana de Campinas, que é a sua criação, é uma região que já foi criada por lei desde 2000, e ela tem na sua estrutura de governança o Conselho Metropolitano, a agência e o fundo. Pode passar, por favor? Essa, agora, é a estrutura que foi montada, institucional, para a elaboração do PDUI. Esse primeiro grupo aqui, infelizmente não dá para ler, né? O que faz? O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas é a instância, né, deliberativa dentro da estrutura de governança. E esse Conselho de Desenvolvimento, ele é composto pelos 20 prefeitos e pelos representantes do Estado nas funções públicas de interesse comum. O Conselho de Desenvolvimento para a elaboração do PDUI é a instância que vai fazer a instituição das outras estruturas de apoio à elaboração do plano, é quem vai fazer as deliberações, é quem vai aprovar a minuta de lei e fazer o encaminhamento da minuta de lei ao governador, né? Então, é uma instância que definiu, para apoiá-lo nesses desenvolvimentos, um comitê executivo. Esse comitê executivo, ele tem a participação do poder público, Estado e municípios, e participação da sociedade civil. O comitê executivo é que faz toda a análise do material que foi produzido nas instâncias técnicas antes de ser encaminhado para o Conselho de Desenvolvimento. A Câmara Temática Especial do PDUI é essa instância que vai fazer os estudos técnicos, as discussões técnicas, acompanhar a elaboração dos documentos, né? E que é uma instância que tem a participação de representantes dos 20 municípios da região metropolitana. Pode passar. Essa é a estrutura que, então, para o desenvolvimento técnico dos trabalhos, ela está sendo imaginada, né? A gente tem aqui nesse primeiro grupo as funções públicas de interesse comum, que são aquelas que têm um impacto mais direto no território, e o Conselho de Desenvolvimento colocou na elaboração da legislação, na criação da região metropolitana. Um dos itens são o estabelecimento dessas funções públicas de interesse comum. Existem outras funções públicas de interesse que acabam sendo tratadas de forma mais transversal dentro desse processo. Essas são as que têm um impacto mais direto no território, que nem o planejamento e uso do solo, a mobilidade, né, transporte e logística, a parte de meio ambiente, saneamento e defesa civil no que se refere às áreas de risco, a existência de riscos, a habitação e o desenvolvimento econômico.
Essas funções públicas, elas foram estruturadas em termos de elaboração da documentação técnica em eixos estruturadores, né? Então, foram definidos esses 5 eixos estruturadores que vão agregar todo o conhecimento, toda a discussão, toda a produção que se faça para a elaboração desse plano, que é um eixo de habitação e vulnerabilidade social, um eixo de desenvolvimento econômico, social e territorial, meio ambiente, saneamento e defesa civil, no que se trata a risco, mobilidade, transporte e logística, e a governança e identidade metropolitana, que faz a amarração desse processo todo. Então, as funções públicas derivaram esses eixos de trabalho, esses eixos estruturadores, que devem responder questões regionais, que são questões importantes e que têm esse rebatimento físico-territorial, que é a questão da elevação da competitividade econômica, né, a manutenção dessa força, dessa riqueza econômica na região, ao mesmo tempo a proteção do meio ambiente, né, e a promoção do desenvolvimento sustentável e a diminuição da precariedade e a melhoria da qualidade de vida da população. Pois não, pode mudar. Pode colocar o outro, por favor. Essa aqui, bom, o trabalho, acho que vai ter que voltar para o outro também, que tinha um gráfico ali que não apareceu. Para o desenvolvimento do trabalho, a gente vai trabalhar em 2 módulos, né, 2 módulos que o tempo todo eles estão trabalhando paralelamente e um alimenta o outro, né? Então, que é um módulo que a gente chama do módulo 1, que é a elaboração de todo o conteúdo técnico, e o módulo 2, que é o processo participativo, né? Então, na primeira etapa do trabalho, que é essa etapa que nós estamos agora, está sendo feito na parte da elaboração dos conteúdos técnicos, toda a parte do diagnóstico dos problemas, identificação das potencialidades no desenvolvimento metropolitano, e essa etapa 1 de elaboração de conteúdo técnico é apoiada no processo participativo pela realização de oficinas técnicas que vão discutir essas questões. Essa questão, esses relatórios, esse diagnóstico preliminar que está sendo elaborado e discutido nessa etapa 1, ele vai se consolidar como um diagnóstico final. Esse diagnóstico final, ele vai apoiar depois a abertura e as propostas que vão vir tanto do poder público como da sociedade civil, que por sua vez vão ser discutidas em oficinas temáticas e grupos de trabalho, né, para ser consolidadas e formar um caderno de propostas consolidadas. Esse caderno de propostas consolidadas, que a gente chama também, vai reunir todo esse material já debatido, né, pelos grupos, ele é acompanhado de um caderno também de sustentação, que vai contar toda essa parte do processo, conter todos esses documentos que subsidiaram o processo até aí. Esse material aqui é o material que vai para a audiência pública, né? E na audiência pública ele é validado, discutido, complementado pela sociedade civil, pelos participantes, né? Daí pelo comitê executivo também, porque ele vai ser o quê? Ele vai resultar na primeira versão da minuta de lei. Essa versão da minuta de lei volta a ser discutida no Conselho de Desenvolvimento, incorpora-se o que o Conselho de Desenvolvimento achar relevante, que depois fazer o encaminhamento final para a Assembleia Legislativa, né? O governador que faz o encaminhamento. Esse aqui, ele só no gráfico ele mostrava como esses 2 módulos interagem, e só falando que das produções técnicas, todas são acompanhadas pelo processo participativo, oficinas, a existência da plataforma, que eu vou mostrar para vocês também, audiências públicas, câmaras temáticas, grupos de trabalho, etc. Pode passar. Os 7 relatórios, né, divididos por etapa. O primeiro relatório foi o plano de trabalho. A gente está nessa fase aqui agora, né, que é na elaboração dos conteúdos técnicos.
O relatório de diagnóstico preliminar, tanto da Implaza como da Unicamp, já está entregue, disponível depois nessa plataforma que eu vou mostrar para vocês, e nós estamos fazendo o diagnóstico final. Depois o caderno preliminar de propostas, na fase de estruturação do processo participativo, na divulgação e validação, a discussão do caderno de sustentação nas audiências com o caderno de propostas consolidadas e a composição do projeto de lei, primeira versão, segunda versão, para concluir todo o processo. Pode passar? Eu já falei esses tempos, pode passar também? Esse daqui é o cronograma, eu só queria me ater nesse processo aqui, porque a gente está exatamente aqui nessa fase, né? Teve um seminário, eu não sei se algum dos presentes participou desse seminário, que foi organizado pela AGENCAMP, e esse seminário, ele fez a divulgação de todo o PDUI e o lançamento dessa plataforma digital. A plataforma digital é o canal de comunicação de todo o processo, ela já está no ar, é o www.pdui.sp.gov.br/RMC. Né? Isso é uma plataforma que ela já está com uma série de informações, como eu falei, já tem informações específicas sobre o PDUI, a legislação de apoio, ela tem os documentos já produzidos pela Implaza, pela Unicamp, e ela tem um material de trabalho que a Câmara Temática do PDUI e a Implaza estão fazendo em relação a critérios de análise e homogeneização de leitura dos planos diretores municipais. Então, as oficinas, elas estão propostas agora para junho, nós estamos trabalhando na organização dessas oficinas e todos são bem-vindos para participar dentro desse processo. Pode passar, por favor? Esse é o desenho territorial, isso é importante. As oficinas elas vão ser realizadas né, dentro dessas micro-regiões. Né? O Conselho de Desenvolvimento ele fez essa territorialização. Né? Ele dividiu a região metropolitana em 3 grupos de município que vão ser seguidos tanto para a realização das oficinas como depois para as audiências públicas. Né? Pode seguir? Essa é a carinha da plataforma digital que ela já está disponível. Ela tem aqui em cima, nessa barra, vocês acessam essas informações que eu falei. E ela é aqui, ainda não está aberto para o recebimento de propostas, né? Isso vai ser depois que o diagnóstico final estiver pronto. Tanto o poder público como a sociedade civil, eles vão poder fazer as propostas dentro dessa plataforma. Ela é um canal de comunicação em relação à documentação técnica e ela também é uma agenda. Todas as atividades elas são noticiadas, aí tem um canal de notícias e depois, se tiver internet aqui, tem um filminho de divulgação, não tem. Tem um filminho que depois vocês entrando tem um filminho para fazer a sensibilização e trazer as pessoas para a discussão. Pode seguir? Isso daqui, então, agora essa parte final, o que é? Eu coloquei um pouco da base de dados em relação ao meio ambiente que nós estamos considerando nos estudos, né? Que era para o conhecimento de vocês. Não está dando para ler, mas a apresentação fica para distribuição, para conteúdo, né? Ela tem outros dados, mas eu só queria ressaltar que a questão ambiental a gente está dividindo em patrimônio ambiental e paisagístico, que é essa primeira fase, onde vão ser feitas, e já estão sendo feitas, na verdade, né? Se vocês consultarem o caderno preliminar de propostas, vocês já vão ver. Toda a parte da identificação dos compartimentos ambientais relevantes no território da região, com ênfase às áreas que estão submetidas a legislações ambientais que interferem na produção de água, né, e na parte de regulação e uso do solo, né, que são as áreas de proteção integral, as áreas de uso sustentável. E a identificação de compartimentos ambientais que sejam relevantes em relação aos seus atributos paisagísticos e culturais e não estão ainda sendo objeto de nenhuma legislação de controle de uso do solo.
Os dados, a base de dados para responder essa questão é o SNUC, né, as unidades de conservação definidas pela legislação, e as áreas da lei estadual, né, a 9886, que dispõe sobre a parte de diretrizes e normas de proteção e recuperação das bacias, né, de proteção de água. Áreas tombadas, áreas ambientais municipais que estejam indicadas nos seus planos diretores, né, geralmente são os EIAs, né, que os municípios colocam, áreas de uso agrícola e áreas com cobertura vegetal relevante. O outro aspecto de dados ambientais são a parte de recursos hídricos, né, que faz toda a parte da caracterização das principais bacias hidrográficas que conformam a região, indicando as condições atuais e futuras para disponibilidade de recursos hídricos e bem como outras questões que interferem na produção dos recursos hídricos. Essas áreas elas estão identificadas e mapeadas, inclusive as obras que estão em execução, em adaptação, enfim, projetadas que tenham essa função. E a identificação de aspectos que caracterizam a gestão dos recursos hídricos na região. A base de dados para isso é o plano diretor de aproveitamento dos recursos hídricos da macrometrópole, os planos de bacia, né, da DPCJ, a relação de disponibilidades e demanda, né, o balanço hídrico da região, essa relação, e os usos que são fornecidos por outorga, né, os usos da água. Pode seguir, por favor? Eu já estou encerrando. A parte final é a parte que vai tratar do risco, né? Essas áreas de risco, a gente está fazendo a identificação das áreas sujeitas a toda a espécie de controle em relação a riscos de desastres naturais considerados relevantes na região e que são sujeitas também a processos erosivos, fenômenos de escorregamento, encostas e outros, né? A gente está usando as cartas de suscetibilidade a movimentos geoambientais, né, de inundações. É um trabalho que é feito pelo IPT e pelo CPRI, no Serviço Geológico do Brasil, setores de riscos geológicos do IGC, né, e a vulnerabilidade também, além de risco, os mapas de vulnerabilidade também do IGE. Pode seguir. Na parte de saneamento básico, que também eu acho que é do interesse desse grupo, a parte toda de abastecimento de água, né, a parte de esgotamento sanitário, essas caracterizações são as caracterizações fornecidas, né, pelos índices de atendimento, que são aquelas bases existentes da setorização do IBGE, mais planos regionais, mais a infraestrutura de abastecimento de água, a parte de esgoto também. Para a parte, a gente está também considerando o ITEM, né, para fazer o ITEM, que é um índice de coleta e tratabilidade feito pela CETESB, né, e os planos regionais existentes, enfim, toda a infraestrutura e informações que a gente possa conseguir em relação a essas questões. Acho que tem mais um. A parte de resíduos sólidos, né, que também a gente está considerando o plano estadual de resíduos, os planos regionais existentes em municípios, o inventário feito pela CETESB e os índices também de atendimento através tanto do Sinistro como do IBGE. Para toda a parte de saneamento e infraestrutura, a gente usa o Sistema Nacional de Informações, né, esse SNIS, né? E os índices de qualidade de gestão. Aí, finalmente, eu acho que esse daí agora é o último aspecto da questão de saneamento, é o levantamento dos estudos de macrodrenagem que estejam impactando na região, como os planos regionais e as informações das prefeituras, né? Pode passar? Então, era isso. Esse daqui é o site do PDUI, é o www.pdui.sp.gov.br RMC. Muito obrigada.